Unir, reorganizar e refundar o partido foram as palavras mais repetidas pelos vários militantes socialistas com quem o Diário e a TSF falaram nesta ressaca eleitoral. No passado domingo, o Partido Socialista Madeira perdeu representação em vários concelhos da região e, tal como anteriormente anunciado, o líder regional do partido confirmou a sua saída. Assumo as minhas responsabilidades. Como disse, em março, eu assumi esta missão de levar o partido até às eleições autárquicas e, com o término destas eleições, deixarei a liderança do Partido Socialista. E desencadearei o processo das eleições internas. Não serei recandidato ao Partido Socialista. Desta forma, agora estão criadas as condições para uma transição tranquila, serena, ordenada, responsável, para que o partido possa encontrar uma nova liderança. Se tivesse saído antes, estou convencido que teria fragilizado mais o partido e, no próximo máximo de 15 dias, termos já o calendário para as eleições internas e para a realização do Congresso. Nós não podemos perder mais tempo. Seu nome se perfilou até ao momento para a sucessão, como avançámos ontem. Ricardo Franco, que está de saída da Câmara Municipal de Mexico após 12 anos com 3 maiorias absolutas, está na corrida para a liderança do partido. Por enquanto, ainda sozinho. Defende que o PS Madeira precisa de mudar de vida para voltar a contar com a confiança dos madeirenses. Em pouco menos de 24 horas, Ricardo Franco reuniu vários apoiantes de peso. Maximiano Martins é um deles. O antigo deputado terá todo o gosto em apoiar esta candidatura depois de resultados que foram muito maus. Os resultados são muito maus. É um resultado que é uma catástrofe. Os candidatos aparecerão. Apareceu já Ricardo Franco, que eu acho que tem currículo e é uma excelente aposta, que eu terei todo o gosto em apoiar. Não tem anticorpos e, portanto, é aquele mais capaz neste momento de unir. Não quer dizer que não hajam outros nomes também competentes, mas é aquele que viu nas melhores condições de confiança e capacidade de unir. Portanto, o PS tem que ter rapidamente uma resposta que reorganize, que seja capaz de refundar e unir o partido. Na mesma linha posiciona-se Carlos Pereira, antigo líder regional e atual deputado na República. Não poupou nas críticas ao presidente do PS Madeira, cuja saída chega tarde. Carlos Pereira não considera um regresso ao cargo e vê em Ricardo Franco boas características. Nós temos assistido nos últimos 2-3 anos sucessivos desaires eleitorais que decorrem da circunstância de uma má avaliação do contexto político e sobretudo, de um desligamento completo da realidade e dos anseios da população da Madeira. Aqueles que têm responsabilidades diretivas no partido não tomam responsabilidades na altura que devem tomar, permitindo que o partido vá aprofundando este desaire. O que precisamos fazer é muito significativo para recuperarmos o Partido Socialista. Os órgãos do partido devem, sim, construir uma solução ativa para encontrar uma nova direção, um novo presidente. Eu devo dizer que acho que o Ricardo Franco tem as boas características para, no contexto em que estamos, conseguir reconstruir, refundar o Partido Socialista e dar ao Partido Socialista a imagem de credibilidade e de esperança, que posso dizer de forma muito clara que eu estarei ao lado do Ricardo Franco, apoiarei o Ricardo Franco naquilo que ele entender que possa ser útil. Quem também está disponível para apoiar uma solução que fomente a união dos socialistas madeirenses é João Pedro Vieira, o antigo secretário-geral do partido, que aponta vários nomes capazes de fazer diferente. Eu acho que precisa de encontrar alguém que tenha uma forma diferente de fazer política daquela que existiu durante os últimos 5 anos, onde a consequência óbvia, clara, evidente a todos os madeirenses foi o afastamento sucessivo da massa crítica do Partido Socialista. Eu quero dizer que não excluo nenhum socialista madeirense desse futuro. Todos aqueles que entenderem que têm as condições para enfrentar este desafio devem apresentar-se como tal. Na minha opinião, todas estas pessoas, o Ricardo Franco,
o Emanuel Câmara, o Miguel Silva Gouveia, a Célia Pessegueiro, o Carlos Pereira, certamente são pessoas que têm essas condições. Outras terão, que já fizeram parte do passado e que por algum motivo hoje não estão tão presentes na vida do Partido Socialista, como uma nova geração também tem condições para isso. Por isso é que eu acho que não é só sobre escolher o melhor candidato a líder do PS nesta circunstância, é sobre o processo para lá chegar. Nós precisamos de um congresso estatutário, nós precisamos de umas eleições abertas, nós precisamos de um congresso que defina uma estratégia, porque só assim construiremos um partido mais forte, independentemente daquele que depois for o escolhido para liderar o PS. Duarte Caldeira, histórico socialista, considera que foi a manutenção de Paulo Cafofo na liderança que propiciou resultados que vêm sendo cada vez piores. Vai aguardar, contudo, antes de mostrar o seu apoio a um ou outro potencial candidato, embora nos fale num favorito. Foi um erro o Paulo Cafofo, e eu disse-lhe, não se ter admitido logo a seguir a eleição regional. Bem, nós temos várias hipóteses. Temos várias pessoas com capacidade para isso e eu vou esperar ainda mais algum tempo para ver se há mais alguém a chegar à frente e depois escolher o meu candidato. Por enquanto não estou a apoiar nem a desapoiar. Eu gosto muito do Ricardo, somos amigos há muitos anos, mas eu quero ver se há mais alguém para a frente. Se fosse eu que dissesse que tu vais ser candidato e ele aceitasse, era o Miguel Silva Gouveia. É competente, é simpático, tem capacidade para isso. Efetivamente, Ricardo Franco não reúne, como seria de esperar, consenso entre os socialistas madeirenses. Em declarações à Antena 1, Avelino Conceição, o deputado e atual vice-presidente do PS Madeira, garantiu que não havendo mais nenhum candidato, que ele próprio concorre contra Ricardo Franco. O Ricardo Franco não vai ter o meu apoio, nem o apoio da maioria dos militantes do Partido Socialista de Machico, do Conselho de Machico. E prepare-se para levar mais uma derrota no Conselho de Machico, como levou quando foi o Carlos Pereira e o Emanuel Câmara. Era um mandatário regional, ele perdeu as eleições em Machico, no Conselho de Machico, com 60 e tal por cento, porque o Ricardo Franco nunca foi fiel aos seus militantes. E por isso mesmo, eu costumo dizer que Roma nunca pagou traidores, e mesmo que também não paga. E o Ricardo Franco vai ter a minha posição se eu chegar lá com vida e cedo. E admite também poder ser candidato, por exemplo? Se não houver candidaturas, pessoas disponíveis para assumir uma candidatura, quanto ao Ricardo Franco será candidato. Ricardo Franco, Miguel Silva Gouveia, Emanuel Câmara, Célia Pessegueiro, até Avelino Conceição. Vários são os nomes falados para as internas do Partido Socialista. Certo é que, de momento, apenas um é certo como candidato. Ricardo Franco apresenta a sua candidatura esta tarde na sede do partido. A primeira e talvez a maior reviravolta da noite de domingo passado foi a vitória do Chega em todos os órgãos locais de São Vicente, Câmara, Assembleia, juntas. O novo presidente da Câmara, José Carlos Gonçalves, foi militante do Partido Socialista durante mais de 30 anos, antes de encabeçar como independente a candidatura da Iniciativa Liberal a São Vicente nas autárquicas de 2021. O autarca explica o seu percurso político que iniciou aos 17 anos. Diz que quando eu tinha 17 anos. Inicialmente ainda era ativo, mas depois, apesar de ser militante do Partido Socialista, que fui 32 anos, com orgulho, e não renego o meu passado, não escondo o meu passado, inicialmente muito ativo. Em São Vicente, a primeira mesa ganha pelo Partido Socialista, fui comigo, fui a mesa dos Lameiros, de onde sou originário, sou do sítio do Cascalho, portanto fui a primeira mesa há muitos anos atrás. Desvinculei-me há 11 anos do PS. Há 4 anos encabecei a lista da Iniciativa Liberal, onde fomos a segunda força em São Vicente, não como militante, candidatei-me como independente. Depois não estava de acordo com a Iniciativa Liberal elitista. Eu sou uma pessoa do povo e para o povo, portanto não pode excluir as pessoas do povo. Foi uma vitória histórica para o Chega, a primeira Câmara conquistada pelo partido no país. José Carlos Gonçalves diz que a vitória do passado domingo não foi surpresa nenhuma. É, sim, fruto de um trabalho de uma equipa competente e de proximidade com a população. O Chega precisava de um candidato carismático, uma pessoa bem vista no Conselho, e chegamos, portanto, um entendimento, e eu sou candidato do Chega com orgulho, e tenho à lapela realmente o símbolo do Chega. Não ficou surpreendido com o resultado? Não, eu já estava à espera. Alguns membros da nossa candidatura não estavam confiantes, mas eu disse, nós vamos ganhar todas
em todas as juntas, a Câmara e a Assembleia. Estava mesmo confiado. Estou rodeado de pessoas e quadros excelentes. A hora era do Chega. O presidente eleito comentou ainda o episódio polémico durante o dia das eleições, em que se viu envolvido numa filmagem de uma alegada agressão junto das mesas de voto nos Lameiros por parte de membros da candidatura adversária. O caso levou à esquadra local para formalizar a situação. Não houve nada. O que houve foi um dos candidatos do PSD e delegado do PSD à mesa dos Lameiros filmou sem autorização prévia e uma conversa com o delegado apontado pelo Chega. Eu fui entregar comida e sem autorização fiz uma filmagem. E se podem constatar, a minha reação quando me apercebi foi ir rapidamente de impulso para parar a filmagem e é audível o que eu disse. Disse um palavrão, mas pedi desculpa de imediato. E o senhor diz, vai bater-me, e é audível, não. Portanto, isto é a verdade. Entretanto, ele também disse que ia apagar, e há uma outra testemunha que estava dentro da mesa de votos, a dizer que ele ia apagar. Porque uma conversa privada que estava a ter não deveria ser filmada, que isso é o que nunca fazemos. Como referido, São Vicente foi a primeira Câmara que o Chega conquistou em Portugal. José Carlos Gonçalves conta que o líder nacional do partido, André Ventura, marque presença na tomada de posse. O socialista João Pedro Vieira considera que esta viragem na Câmara de São Vicente merece uma reflexão profunda, sobretudo por parte dos maiores partidos da região. Merece uma reflexão de toda a Madeira, mas dos protagonistas políticos dos principais partidos ainda mais, sobretudo do PSD e do PS. Porque, quer dizer, o José Carlos foi candidato pela Iniciativa Liberal da última vez em 2021. Já foi militante do Partido Socialista e quis ser candidato pelo Partido Socialista em 2021. Essa reflexão tem que ser feita também pelos principais partidos. Quer dizer, porque é que as pessoas, de repente, se afastam dos principais partidos, onde supostamente até é mais fácil terem sucesso eleitoral, de repente tem sucesso eleitoral num partido como o Chega, ou no JPP também há vários protagonistas. Uma análise que já foi feita pelo líder do PSD Madeira, Miguel Albuquerque, que não duvida que a vitória do Chega em São Vicente se deve ao processo de escolha do candidato social-democrata. Diga uma coisa simples, o povo escolheu, o povo é soberano. Eu não discuto as decisões do povo. Atribui as culpas ao PSD. Eu já disse que a circunstância foi, eu não tenho nenhuma dúvida, o resultado é o reflexo dos entendimentos que houve a nível dos militantes. Mas o senhor era o líder do PSD. Sim, eu tentei fazer aquilo que era possível, que era unir. Quando não é possível as pessoas se entenderem, eu não posso fazer milhares. Podia tomar uma decisão mais dura e mais firme. Não tem a ver com isso. As pessoas, nós tentamos muitas vezes apelar ao bom senso, para as pessoas se entenderem, às vezes é difícil, às vezes é incompatível. As eleições autárquicas são eleições muito particulares. As pessoas, para além dos partidos, votam nas candidaturas. E têm votos de protesto, porque não gostam daquela personalidade. Quando o partido vai dividido e quando há grandes divisões, independentemente do partido que concorra, temos resultado. Esta manhã, o novo presidente da Câmara de São Vicente confirmou que vai providenciar uma medida preventiva que dará entrada no tribunal nas próximas horas, destinada a executar um arresto informático e documental na autarquia. José Carlos Gonçalves, breve nas declarações, limitou-se a garantir que a decisão visa preservar a documentação e registros informáticos essenciais, descrevendo-a como uma medida de prevenção. Miguel Albuquerque reage assim. Não vai haver calça nenhuma, porque as contas são todas obtidas nas câmaras, portanto, isso agora são... Eu espero é que não tomem decisões dessa natureza para escamotear depois não fazerem obra. Miguel Albuquerque falava numa visita às obras recentemente concluídas no centro da Ribeira Brava. O presidente do Governo Regional assegurou que vai cumprir os compromissos assumidos com aquele concelho. O meu compromisso é à Frente Mar, que é o concurso de requalificação da Frente Mar da Ribeira Brava, que é uma obra importantíssima, um valor acrescentado a esta vila. E depois temos aqui outro compromisso também, que é o novo auditório, que será construído aqui na parte traseira do museu. Porque cada vez as pessoas consomem mais cultura e, neste momento, é fundamental aqui na Ribeira Brava termos um centro cultural para a realização de espetáculos e isso é muito importante.
As declarações foram feitas no âmbito da visita às obras de requalificação da Baixa da Ribeira Brava, um investimento global de 5,6 milhões de euros, que inclui a criação de uma nova praça, um parque de estacionamento e a modernização do espaço público. Henrique Gouveia e Melo vai à frente na corrida às presidenciais. Isso mesmo diz a sondagem da Pitagórica para a TSF, Jornal de Notícias, TVI, CNN, Portugal. O almirante ainda lidera as intenções de voto, mas está empatado com Marcos Mendes. Numa eventual segunda volta, Gouveia e Melo, Marcos Mendes e António José Seguro batem André Ventura, Judite Menezes e Sousa. Henrique Gouveia e Melo já teve uma margem confortável face aos adversários na corrida presidencial, mas agora está abaixo da fasquia dos 30% e a margem estreitou-se, existindo agora um empate técnico com Luís Marcos Mendes. Gouveia e Melo registra 26,9% de intenções de voto, Marcos Mendes tem 20,3%, são 6,6 pontos de diferença, encontrando-se por isso dentro da margem de erro desta sondagem. Seguem-se António José Seguro com 18,4% e André Ventura com 13,9%. Abaixo dos 10% estão João Coutinho de Figueiredo, Rui Tavares, António Filipe e Catarina Martins. Na hipótese de uma segunda volta, Henrique Gouveia e Melo vence contra Marcos Mendes, Seguro e Ventura, mas a contenda com os antigos líderes do PSD e do PS é mais apertada. São 42% para Gouveia e Melo contra 37% para Marcos Mendes e se for António José Seguro o oponente, a margem é de 7 pontos, 44% contra 37%. Pelo contrário, face a André Ventura, a vitória é mais dilatada, 63% contra apenas 15%. O líder do Chega perde, aliás, contra todos estes candidatos. Já Marcos Mendes leva apenas 3 pontos de vantagem sobre António José Seguro numa eventual segunda volta. Analisando os dados, Gouveia e Melo recebe votos de eleitores de todos os partidos. Seguro retém 40% daqueles que votaram no PS nas últimas legislativas e Marcos Mendes segura 36% do voto na AD. É entre os eleitores do PS e da AD que está o maior número de indecisos. A grande maioria dos inquiridos, 61%, consideram que o próximo Presidente da República não deve interferir no hipotético processo de entrada do Chega no governo. 22% consideram que deveria interferir se fosse para garantir a estabilidade política. Pelo contrário, 13% defendem que mesmo que cause instabilidade, o Presidente não deve interferir. Já mais de metade considera que o futuro chefe de Estado não deve dissolver o Parlamento em caso de chumbo do Orçamento de Estado. E agora vamos à ficha técnica desta sondagem. A sondagem foi realizada pela Pitagórica para TSF, JN, TVI e CNN Portugal, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com as eleições presidenciais de 2026. O trabalho de campo decorreu entre os dias 6 e 10 de outubro. A amostra foi recolhida de forma aleatória, junto de eleitores recenseados em Portugal e devidamente estratificada por género, idade e região. A taxa de resposta foi de 50,98%. Às 625 entrevistas telefónicas recolhidas, corresponde uma margem de erro máxima de mais ou menos 4% para um nível de confiança de 95,5%. A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. Sondagem da Pitagórica para a TSF que coloca Gouveia e Melo em vantagem com Marcos Mendes e António José Seguro, muito próximos.